boa tarde, obrigado a todos e obrigado pelo convite. Eu não percebi bem porque é que me convidaram, mas o tema que vos venho falar é stress e adaptação. E eu acho que me convidaram, talvez por isto. À vossa frente, esta figura nasceu há 53 anos, com 29 semanas e 1,350 kg. Portanto, eu tive que me adaptar, doutor, tive que aprender a sobreviver e a adaptação é uma palavra que cruza a minha vida. Reparem como ela se prolongou ao longo do tempo, não foi só aqui. Mais tarde, na escola, era conhecido pelo rótulo do o canina. Era o mais pequenino. Depois disso, dediquei-me ao desporto. Mas como tinha capacidade de adaptação, mas não tinha uma inteligência muito favorecida, escolhi o basquetebol. Não correu bem. Correu bem até aos juvenis. E nos juvenis convidaram-me a ser seccionista e eu aceitei com muito gosto. Pareceu-me que era um sinal de adaptação. A seguir a isso, tentei encontrar uma namorada e o critério foi-se estreitando, porque com a altura que eu tinha não podia disparar para muito alto. Mais tarde, aos 18 anos, entre os 17 e os 18, abracei a vida militar. Também sou militar. E no concurso à Academia, meu general, recordo o nosso coronel comandante do Corpo de Alunos, que a assistir às provas, tive a sorte ou a infelicidade de me cruzar com ele. E quando cheguei à altura, ele perguntou: quanto é que mede o candidato? 1,62. E disse-me: epá, você está no limite. Certo, meu coronel. A seguir passamos para o peso. O peso mínimo era 50 quilos. E eu tinha 50 quilos. Milagre! Originado pelos 2 litros de leite que tinha bebido. Portanto, esta é a minha história pessoal de adaptação. Eu julgo que talvez por isso fiz o meu percurso na infantaria e quando me convidaram para este TED, acho que às tantas fiz a minha viragem para a psicologia porque a infantaria tem equipamentos que não eram muito acomodáveis em cima de mim. Quando me punham o equipamento em cima, e o meu general sabe que é verdade, eu caía para o lado direito ou para o lado esquerdo. Mas caía. Caía. O Exército deu-me a oportunidade de ser psicólogo e lançou-me um desafio. O teu desafio é ajudar os comandantes das forças a levar homens e mulheres ao inferno e a virem com saúde. E é esse o meu trabalho hoje. O meu trabalho hoje é colaborar com os comandantes, colaborar com os verdadeiros líderes e ajudá-los a levar homens e mulheres ao inferno e a regressarem com saúde. Portanto, o desafio que vos vou partilhar convosco é um desafio muito maior do que aquele que vocês têm na vossa vida. E o inferno pode ser isto. É um inferno estranho, porque aparentemente ali, se tirasse o soldado, era um cenário até simpático. Mas é neste cenário que nós temos que conviver com a necessidade de desenvolver perturbação. Quem não estiver relativamente perturbado, ou quem não conseguir adaptar-se a este cenário, e para se adaptar a este cenário, acredita que é preciso algum nível de perturbação. Porquê? As sapatilhas são normalmente usadas para fazer desporto. Mas o desporto não é implodir e levar connosco, ou explodir e levar connosco quem está à nossa volta. As panelas de pressão em nossa casa não são usadas para atingir objetivos que sejam flagelar terceiros. Portanto, a paranoia é um aspecto que aumenta a nossa capacidade de sobrevivência no campo de batalha. Estar vigilante é um aspecto que aumenta a nossa capacidade de sobrevivência no campo de batalha. E os resultados também podem ser estes: a morte e o sofrimento. Isto não é ficção, isto existe. Mas estes homens e mulheres têm famílias. Estes homens e mulheres são homens e mulheres equilibrados e preparados. O foco que eu quero deixar aqui presente é o treino, a preparação e a autoconfiança que eu, Luís, o homem que falou dos super-heróis, este é o meu super-herói. Aliás, é este super-herói que me tem motivado. É, na minha poção mágica, ter trabalho, autoestima, autoconceito e acreditar em mim próprio. E é por isso que eu me sinto preparado para abraçar com os meus camaradas os desafios do Kosovo, do Afeganistão, do Líbano, de Timor, do Iraque, onde quer que estejam militares portugueses. É essa energia, é esse trabalho, é essa preparação que me têm dado capacidade para os ajudar. E apoiado na essência das Forças Armadas, que são os seus comandantes.
Os líderes não são os psicólogos, nem são quem prepara psicologicamente as forças. Os líderes são os comandantes. Comandantes como aquele que vão ter aqui hoje. Que levam os homens e as mulheres a transcenderem-se e a acreditarem neles próprios, perseguindo valores, perseguindo objetivos que os ultrapassam. E isso, porque eu conheço relativamente bem esta população do colégio, é a massa, é a argamassa que vos une, é essa capacidade de se superarem e de se suplantarem. Nos teatros de operações, a vida é esta. Somos expostos a isto tudo. A agressividade. Se nós não formos agressivos, se nós não formos agressivos com bom senso, e deixem-me aproveitar a oportunidade que o Colégio Militar me deu para fazer uma pequena exaltação do soldado português. Porque o soldado português consegue ter isto tudo. Isto tudo. Com bom senso. O soldado português, quando conduz em Cabul e vê uma viatura com uma senhora e uma criança a aproximar-se dele, cumpre as regras de segurança ou as regras de empenhamento com dedicação, com empenho, com profissionalismo, mas com bom senso. Não dispara porque a senhora chegou a 3 metros da viatura. Pensa sempre, olha, esta senhora vai atrasada com o miúdo para a escola. O melhor é eu desviar-me e deixá-la passar. Outras nações não têm essa capacidade de aplicarem à circunstância as regras. Isto treina-se, mas está na nossa genética. Está na nossa genética. A nossa capacidade de adaptação como portugueses é fabulosa. Fabulosa. E se olharmos para a história, temos exemplos de adaptação que nos mostram que isso é verdade. O mais recente é o momento difícil, socialmente difícil e economicamente difícil que Portugal viveu. E foi através da adaptação que conseguimos criar mecanismos de resistência. Os meus soldados, os meus camaradas, aplicam essa adaptação com flexibilidade. Utilizam a flexibilidade e a adaptação numa mistura, numa combinação que promove uma imagem e uma competência que é assinalável e, por vezes, se calhar mais do que qualquer desejável, não sendo reconhecida fora das paredes das Forças Armadas. Estes homens e mulheres vivem este paradoxo. Para sobreviverem no campo de batalha, têm que ter estas capacidades, estas perturbações, estes sinais de perturbação. Eu, se não for obsessivo no Afeganistão, se não estiver permanentemente a verificar o meu equipamento, eu não sei quando é que tenho que trocar de carregador. Eu não sei se perdi um carregador. 4 horas depois de sair do Afeganistão, 5 horas depois de sair do Afeganistão, estou em Lisboa. E em Lisboa, aquilo que eu vou encontrar é a minha família, os meus amigos. E vou fazer a minha vida normal. Portanto, o meu desafio, o desafio que o Exército me lançou, é um desafio possível, que é o de ajudar a mudar o chip. Em 6 horas, em 7 horas e no futuro, em 5 dias, criar condições para que os homens e as mulheres que, para sobreviverem, tiveram que se adaptar e criar mecanismos que quase são perturbadores, virarem a folha, virarem o botão e conseguirem ir ao Colombo. E quando vão escolher as sapatilhas à loja da Nike, não olharem para as sapatilhas assim, onde é que para que lado é que tenho o umbigo? Assim, e ver, não, estas sapatilhas estão armadilhadas, não estão armadilhadas. O telemóvel não está armadilhado. Este é o nosso desafio, este é o meu desafio. E o que consegue superar este desafio é, de facto, a combinação de adaptação, flexibilidade, que conduz a uma maior sensação de felicidade. A lição que eu tiro da minha experiência como psicólogo militar e da minha experiência como militar é: promovam em vós condições de adaptação, sensatamente, com flexibilidade, e vão com certeza ser homens e mulheres mais felizes. Mas isto promove-se com trabalho. E hoje ouvimos aqui esse exemplo. O trabalho é o treino. Não é por eu falar como psicólogo aos meus camaradas militares que eles estão preparados. Não. É na dureza do treino, é na exigência e no rigor que se criam os mecanismos de adaptação. É na exigência e no rigor com vós próprios que ides criar a capacidade e a disponibilidade para conseguir superar os desafios que tendes à vossa frente. Por isso, a adaptação não é
um dom natural. A adaptação exige de nós. Recordem-se do início da minha conversa. Eu tentei ser jogador de basquete. Podia ter deprimido. Podia ter encontrado uma maneira de adaptação que era deixar de fazer desporto. Mas não. Procurei, com flexibilidade, encontrar caminhos que fossem alternativos, que me trouxessem alguma felicidade e que não me afastassem do desporto. E isso eu sei que vocês são capazes. Portanto, resta-vos um desafio. Trabalhar. 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 E a seguir, trabalhar. Mas trabalhar não é suficiente. Na sociedade em que vivemos hoje, é preciso trabalhar numa matriz de valores. Enquadrado por uma matriz de valores. De respeito pelo outro. Estamos num TED que procura falar de liderança. Acreditem, nós sozinhos vamos depressa. Vamos mais depressa. Mas seguramente juntos conseguimos ir mais longe. Por isso não se preocupem com a velocidade. Preocupem-se com a distância. Preocupem-se com a forma como levam os outros. Conheçam os vossos amigos. Conheçam os vossos companheiros. E juntos vão com certeza traçar um caminho que é um caminho que vos vai conduzir a uma maior felicidade. Esta era a mensagem que eu vos trazia. Muito obrigado.